E aí, tudo bom? Adivinha? Hoje é dia de estudo 1189. Faltam 1127 dias e hoje é o dia 62. Se as minhas contas estão corretas, se eu não errei em nada, estamos aí no dia 1127. Faltam 1127 dias, faltam 1127 capítulos. Nós vamos avançar com a conclusão de hoje, 62 capítulos. Então, se você tem acompanhado o estudo 1189, parabéns, você tem sido alimentado através desse estudo e é um ministério que nasceu no coração do Senhor e foi me dado esse desafio, e realmente é um desafio. Realmente estar aqui e dedicar esse tempo é algo muito desafiador diante dos demais desafios que Deus tem me dado, tem me confiado. E o interessante, eu compartilhei essa semana num ciclo de oração que foi feito aqui em casa. Alguns amigos vieram para compartilhar a palavra, orar junto e louvar. E o Espírito Santo me incomodou demais para uma ministração. Vou pegar minha Bíblia de devocional. Essa aqui é a minha Bíblia de devocional. Essa é a minha Bíblia do estudo 1189. Aí eu separo para poder não confundir. E em Josué, capítulo 5, versículo 14, fala assim: E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Interessante é que tudo que tem acontecido por obra daquilo que o Senhor nos chamou. E se Ele chamou, Ele está diretamente ligado nesse propósito. E diante do convite do Senhor para nos envolvermos naquilo que Ele nos confiou, nós temos que ir com fé, porque Ele vai criar todas as condições necessárias para que o que Ele nos chamou seja feito, ao ponto dele mesmo assumir a frente de batalha. Esse anjo, esse príncipe do exército do Senhor, o próprio Deus veio em favor do povo de Israel, pessoalmente para lutar aquela batalha. Eles estavam prestes a realizar a conquista de Jericó. Mas hoje a palavra não é essa, a palavra está lá na continuidade do livro de Lucas, capítulo 18. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem arrancado de nós tudo que nos arranca do Senhor. Que a tua palavra venha se fazer real em nossas vidas, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Queremos atitudes que tenham a ver com o Senhor e não com as emoções que tentam nos dominar e nos guiar e se tornarem mestres de nossas vidas. Nós tiramos nossas emoções do trono da nossa vida, todo vitimismo, toda improdutividade, toda incapacidade, toda tristeza, medo, angústia, ansiedade, depressão, que tudo seja arrancado de nós pela tua presença, e nós queremos que o Senhor venha reinar em nós, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, eu nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou:
Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Caramba, que texto lindo, lindíssimo. Se um juiz injusto é capaz de realizar a justiça porque ele se sente incomodado, quanto mais Deus, que é totalmente justo e se compadece e ama e quer se relacionar. Então, se algo não está sendo produzido na sua vida, você não está conseguindo frutos que tenham a ver com algo que você deseja, se pergunte se o que você deseja tem a ver com o que Deus deseja para você. Se pergunte se isso vai te aproximar da presença do Senhor ou te afastar. Se pergunte se o que você está colocando diante do Senhor realmente é possível de acordo com as ferramentas que você possui. Por quê? Se eu peço um carro ao Senhor, eu tenho que, no mínimo, ter uma CNH. Eu tenho que, no mínimo, estar habilitado a receber essa bênção. Logo, se essa bênção não chegou ainda, é porque o Senhor espera de você a posição, o ser para fazer e depois você ter. Então, seja primeiro, se torne aquele que faz com propriedade, guiado pela presença do Senhor, e aí a consequência será ter aquilo que você almeja. Se você almeja uma família curada, transformada, rendida aos pés do Senhor, seja um pequeno Cristo na sua casa. Afinal de contas, um cristão, o que é um cristão? É você refletindo a imagem de Cristo para aqueles que estão à sua volta. As pessoas olham para você e querem esse Deus que você serve, ou elas se escandalizam com o seu posicionamento e com o que você fala e como você vive? Se aquilo que elas estão vivendo é totalmente ao avesso, possivelmente vão se escandalizar. Mas você tem atraído pelo amor, você tem se deixado guiar pelo Espírito Santo, ou você está tentando ir na força do seu braço? Então, coloca tudo isso diante do Senhor, peça ao Espírito Santo que te guie. E lembre-se que muito do que nós fazemos reflete e diz muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando você agradecer ou pedir, que o seu coração esteja realmente alinhado com o que você está falando, porque do contrário, vai se tornar hipocrisia aos olhos do Senhor, porque Ele tem visto a sua mente, Ele sabe o que te move, e se o que te move é honra para si, glória para si, e achar que você tem algum mérito, sinto lhe informar, mas com Deus não existe nada do qual você possa fazer que vai te dar algum mérito. Já ouvi um pastor muito famoso falar: se eu tenho algum crédito no céu, que o Senhor possa ouvir a minha oração. Nós não temos crédito no céu. Não tenha nada do que nós possamos fazer que vai nos dar crédito no céu. Porém, tudo o que nós fazemos é visto pelo Pai. E Ele se move não pelo que fazemos, mas o sentimento que nos leva a fazer. Se o sentimento é cumprir o propósito dele,
honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, ajudar e realmente ajudar com amor, aí sim, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Porque sem amor não adianta você entregar seu corpo para ser queimado. Não adianta você falar a língua dos anjos. Não adianta você ajudar a todos. Você está fazendo isso porque você quer suprir alguma falta emocional. E não porque você está sendo movido pelo Espírito Santo. O povo também estava fazendo criancinhas. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que os tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as criancinhas e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, a simplicidade, a pureza de uma criança, essa é a semelhança a qual o Senhor nos orienta a buscar, a realmente termos corações puros para recebermos o reino de Deus. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Nessa ocasião, Jesus se depara com aquele jovem, um jovem rico, e traz todo esse contexto. Aqui não deixa claro isso, mas em outras passagens de outros discípulos, relata que esse jovem vai embora triste. E a tristeza dele era porque realmente o dinheiro para ele era um senhor, um mestre, algo que o dominava. E pense, nós julgamos a atitude desse jovem, mas quantas vezes você e eu temos atitudes muito parecidas com outras coisas? Quantas vezes eu, na dupla decisão entre uma situação e outra, de decidir por aquilo que é certo, de acordo com os princípios, e decidir o que é mais lucrativo, eu decidi o que era mais lucrativo. E essa é a hipocrisia dos nossos corações quando olhamos a atitude desse jovem e falamos: eu nunca faria isso. Sim, você tem feito quando fura a fila, você tem feito quando você não devolve o troco, você tem feito quando você deixa de compartilhar as sementes da palavra do Senhor com aqueles que precisam ao seu redor. Você tem feito quando você não é sal e você não é luz. Por quê? Porque aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos do Senhor. E se isso ainda é algo que tem feito parte das suas práticas, é porque o Senhor não está te conduzindo. Porque quando nós falamos se Deus quiser, na verdade, a gente está querendo amenizar algo. Porque o Senhor quer prosperidade para seus filhos. Ele quer alegria para seus filhos. Ele quer que você tenha dias abençoados. Então, coloque diante do Senhor tudo, sim. Porém, se posicione com os princípios e valores
que ele já tinha entregou. Esperar qualquer coisa é desnecessário, é até incompreensível. Queremos viver uma vida abençoada sem buscarmos a bênção através daquilo que ele já nos orientou. O a mais só vai vir quando você estiver cumprindo a base. Então, faça ao exemplo do que esse jovem não fez. Abandone tudo que tem te impedido de buscar ao Senhor e segui-lo, porque dos que Jesus chamou, todos os outros se transformaram em discípulos. E talvez essa fosse a oportunidade desse jovem, se tornar um grande discípulo, proeminente na palavra, quem sabe, uma pessoa cheia da presença do Senhor, quem sabe, nunca saberemos. Ele não tomou a melhor das decisões. E isso não quer dizer que ele não tenha vivido uma vida boa. Isso não eliminou da vida dele as coisas que ele tinha. Ele só não viveu o melhor. E aí, tá contente em viver só com o que você tem? Só com riquezas? Só com conquistas? Tem muito mais para nós. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Quando Jesus fala que todas essas coisas, para nós que conhecemos o contexto e o texto, nós sabemos que ele estava falando do processo ali da crucificação, que seria muito humilhante, muito degradante, muito dolorido e carregado de tudo isso que foi mencionado nesse texto. Porém, aos olhos dos discípulos, isso ainda era incompreensível, porque eles não tinham o conhecimento disso tudo. Eles talvez não tivessem entendido ainda que ele tinha que ser crucificado. E talvez, a exemplo disso, você e eu estejamos vivendo fases ou etapas ou desafios dos quais nós ainda não temos a compreensão de 100%, ou a visão de 100% do que deve acontecer e como vai acontecer. Confie, tenha fé, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele vai fazer, ele vai providenciar as condições, ele sempre providenciou. Então, esteja nesse caminho com essa certeza. Para encerrarmos, ao aproximar-se Jesus de Jericó, ontem eu li sobre isso, caramba, que impressionante. Jericó foi a primeira cidade que Josué enfrentou após atravessar o Jordão. E quando eu estava fazendo o estudo, aconteceu algumas coisas em Jericó, no contexto de Jericó, e no estudo falou, um cego foi curado em Jericó, e eu não lembrava, agora está aqui para me lembrar. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem que fosse trazido, lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, o pessoal está passando com as compras aí. Vou acabar aqui para ajudar também. Você já ajuda? Já está tudo ali? Então tá bom. Já está tudo lá, né? Continuando. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão,
A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É interessante porque um cego que não tinha nada, que estava à beira do caminho pedindo esmola, recebe a visão, se alegra, glorifica a Deus e começa a seguir Jesus. Mas aquele que tinha tudo, condições financeiras, alegria, prosperidade financeira, tem a oportunidade de seguir a Jesus, mas se amarra às coisas aqui da terra. Logo, se tem algo te amarrando, abra mão. Abra mão, seja do que for, porque vale mais, muito mais seguir ao Senhor. E, sem dúvidas, aquilo que aos olhos dos homens é impossível, para Deus será possível. E as curas que você não espera receber vão acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Receba essa palavra no seio da sua casa, aonde você estiver com a sua família, e envie essa palavra para alguém que você ama, para alguém que você quer que seja impactado por essa certeza, por essa palavra de fé, por essa palavra de renovo. E se você está aqui porque alguém te enviou esse vídeo, é porque você é muito amado, amado por essa pessoa e é amado pelo Senhor, que tem muito a acrescentar na sua vida. Que você se conecte com essa certeza e que essa certeza te leve a pastagens verdejantes. É isso, que Deus nos abençoe. Um abraço.